Agora que nós tratamos das questões iniciais da ISO 9001, então vamos começar a etapa de finalização. Nesse item 9, vamos falar em avaliação de desempenho. Por quê? Porque se nós temos um processo funcionando, nesse caso, vários processos funcionando, nós precisamos avaliar o desempenho para determinar melhorias, para determinar se está tudo bem, para determinar como fazer para corrigir algum problema que eventualmente esteja ocorrendo. Quando a organização determinou as partes interessadas e os processos para atendê-las, então ela estabeleceu quais eram os resultados esperados e qual a forma de realizar esses resultados. Com base nisso, ela determina o que precisa ser monitorado e medido. Ela determina também os métodos de monitoramento, de medição, análise, avaliação, que vão ser necessários para fazer os resultados ou gerar os resultados válidos. Isso quer dizer que ela determina o que precisa ser feito e o como. Estabelece também quando o monitoramento e a medição devem ser realizados. Quer dizer, em que etapas, em que pontos e os resultados. Também ela avalia quando os resultados do monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados. Por que esse quando? Porque se é o meu processo de produção, provavelmente eu vou ter que analisar e avaliar antes de liberar o produto. Se é o meu processo de planejamento, eu vou ter que analisar e avaliar antes de terminar ou de colocar em prática o processo. Então, cada atividade eu vou ter que analisar e avaliar em algum tempo. Quando? Provavelmente, normalmente, antes de entrar em funcionamento, antes de entrar em aplicação, antes de se começar a realizar a atividade prevista. Com base nos resultados, a avaliação deve também avaliar o desempenho e a eficácia do sistema de gestão. Note que a eficácia não tem a ver necessariamente com eficiência neste momento. Ele só está querendo saber o seguinte: como é que está saindo o sistema de gestão e se está atendendo. A eficiência vai ser avaliada depois, quando a gente for tratar de questões de melhoria. Por enquanto, eu só quero saber a eficácia. Está funcionando? Ótimo. E preciso também reter informação documentada. O que é reter informação documentada? Quer dizer que os resultados eu vou ter que guardar para mostrar que está tudo bem, que eu avaliei, que eu monitorei, que eu decidi que o desempenho está ok e que a eficácia está satisfatória. Reter informação documentada, como a gente já sabe, é diferente de manter informação documentada. Essa informação retida, ela é guardada e não pode ser alterada. Tudo que a gente está falando até aqui é dentro da organização, é o ponto de vista da organização, dos processos, dos resultados internos. Mas nós precisamos também monitorar a percepção do cliente, do grau em que suas necessidades e expectativas foram atendidas. É algo aparentemente subjetivo, mas na realidade eu estou querendo saber o seguinte: foi bom para o cliente? Atendeu a ele? Era o que ele queria? Está satisfatório? Tudo isso para que eu saiba que o processo que eu tenho internamente, que eu acho que está tudo ok, também está ok lá fora. A parte primeira, eu estou avaliando sob o ponto de vista da empresa, quer dizer, o dono da empresa, os sócios, os participantes, os funcionários, essas partes interessadas estão ok. Agora, com a percepção do cliente, é outra parte interessada, extremamente relevante, que é que remunera tudo, se ela está satisfeita ou não. Outra obrigação da organização é determinar os métodos para obter, monitorar, analisar criticamente esta informação com relação ao desempenho da empresa. Quer dizer, eu tenho que definir como eu vou obter os métodos, como é que eu vou monitorar e como é que eu vou analisar criticamente a informação. Análise crítica a gente sabe que não tem a ver com questões pejorativas e negativas, né? Nós fazemos uma análise comparando com os resultados esperados, com as expectativas, com os planejamentos. Isso é uma análise crítica. Também é analisar e avaliar os dados e informações provenientes do monitoramento e medição, deste monitoramento e medição. Por que estaria dados e informações? Porque dado é tudo quanto é coisa que se sabe, tudo que se sabe. Informação é uma coisa que se sabe e é útil. Não adianta eu ter um número, um dado qualquer que não tem relevância para o meu processo, no meu sistema. Quando ele tem relevância, ele se torna uma informação. Aí sim é útil. Esses resultados de análise são usados para quê? Para avaliar a conformidade de produto e serviço. Quer dizer, se os meus produtos e serviços estão adequados, atendendo a todos. Tá? Lembrando que o que é conformidade? A conformidade do produto e serviço é a adequação ao uso e a satisfação de todos. Então, eu uso o resultado da análise para determinar que os produtos são adequados ao uso e satisfazendo a todos. O grau de satisfação do cliente. Cliente muito satisfeito, pouco satisfeito, moderadamente satisfeito. Esse grau é um
Esse grau é um pouco complicado se você quiser fazer uma avaliação exata, porque são muitas variáveis para o cliente gostar ou não da empresa, desde valores, prazos, tipo de produto, cor do produto, coisas assim. Então, o grau de satisfação ele pode ser variável, mas a questão é, o cliente está satisfeito? Se eu puder determinar isso, está ótimo. O desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Então, os dados têm que me dizer se o desempenho foi satisfatório e se foi eficaz. E se o planejamento foi implementado eficazmente. O planejamento, todas as minhas atividades foram planejadas. Eu tenho um sistema de gestão com atividades planejadas, programadas, previamente definidas. Então, eu tenho que saber se esse planejamento foi implementado eficazmente. O que é implementado? Colocado em prática, implantado e a implantação foi concluída de forma eficaz. Quer dizer, funcionou, o resultado é bom. Faz parte do planejamento estabelecer ações para abordar riscos e oportunidades, de forma que, aparecendo risco ou oportunidade, você esteja preparado. Então, quando você faz essa análise no monitoramento, você pode verificar a eficácia dessas ações e ver se realmente você está com as ações corretas para riscos e oportunidades. Também para o sistema de gestão, você precisa avaliar os provedores externos. Com essa análise, você vai ver o quê? O desempenho dos provedores externos. E no conjunto, você vai ver necessidade de melhoria do sistema de gestão, em função das ações, em função do desempenho dos provedores, em função de todos os resultados, vocês vão identificar a necessidade de melhorias no sistema de gestão. Além da melhoria, das vistorias, tudo, como é que você pode fazer para verificar se o sistema de gestão está ok? Para verificar a eficácia do sistema de gestão, é preciso coletar informações. E como é que se coleta informações? Se coleta evidências? Através de auditorias. Nesse caso, como o interessado no resultado é a própria organização, é realizada a chamada auditoria interna, onde o cliente e o auditado são a mesma pessoa, a mesma entidade. As auditorias internas, elas devem ser realizadas a intervalos planejados. O que é esse intervalo planejado? É o que consta no programa de auditorias. E as auditorias são feitas para quê? Para prover informação sobre o sistema de gestão. Que informações? Se o sistema de gestão está conforme com os requisitos que a própria organização estabeleceu para si, se está conforme com os requisitos dessas normas, se está implementado, quer dizer, foi implantado e concluída a implantação, se está sendo mantido, quer dizer, depois de implementado, se ele continua sendo mantido. Então, tudo isso a auditoria interna vai coletar informações para criar as chamadas evidências de que o sistema está conforme. Para poder fazer as auditorias de forma adequada, a organização precisa planejar, estabelecer, implementar e manter. Sempre essas palavras, né? Planejar, sempre planejar antes. Estabelecer, colocar o planejamento em prática. Implementar, concluir a implantação. E manter, quer dizer, dar continuidade. Aqui aí, a um programa de auditoria. O que é o programa de auditoria? É o planejamento de auditorias ao longo de um tempo, normalmente do ano. Se você quiser dar uma olhada, eu tenho um videozinho short sobre esse assunto. Dá uma pesquisada lá na minha playlist que você vai achar. Então, você tem o programa de auditoria, onde vai ter a frequência da auditoria, métodos, responsabilidade, os requisitos para planejar e para relatar. Como é que vai se relatar dessa auditoria? Esse planejamento deve levar em consideração a importância dos processos. Quer dizer, um processo que acontece frequentemente, por exemplo, a produção, tem que ter uma frequência maior de auditorias. Um processo que acontece mais raramente, que é o de auditoria, análise crítica, tudo isso, pode ser menos frequente, uma vez, 2 vezes por ano. E outro ponto a ser considerado no programa de auditoria são mudanças que afetem a organização, ou seja, mudanças no contexto e os resultados de auditoria anteriores. Então, se você faz uma auditoria, o resultado não é bom, você faz uma outra auditoria com uma frequência menor ou num prazo menor, para identificar se houve algum problema, de novo, recorrente, ou se o problema foi solucionado. Alguns detalhes sobre o plano de auditoria. A organização deve definir os critérios de auditoria. O que é o critério de auditoria? Os critérios de auditoria são as normas, os documentos que vão ser utilizados para referência. Toda auditoria ela tem que ter o critério sobre o qual o auditor vai verificar a conformidade. Então, se eu vou ver a conformidade com alguma coisa que está nos critérios de auditoria. O escopo, quer dizer, qual a abrangência da auditoria. No plano de auditoria também a gente vai determinar auditores, que tipo de auditor. A qualificação dos auditores deve ser complementar. Quer dizer, você vai ter um líder e você vai ter tantos auditores quanto necessário para você cobrir todo o escopo. Grandes empresas onde você tenha
a parte de química, mecânica, eletrônica, você vai ter alguém especialista em química, outro em eletrônica, outro em mecânica, para poder cobrir tudo. Não vai existir um auditor que entenda de tudo, né? O plano de auditoria, deve ficar claro que ele é para cada uma das auditorias. Enquanto o programa de auditoria é para todas as auditorias, o plano de auditoria é para cada uma das auditorias. A organização deve também fazer todas as ações corretivas necessárias sem demorar e reter informação documentada para evidenciar que o programa de auditoria foi implementado e mostrar os resultados da auditoria. Isso aí vai ser utilizado como prova de que o sistema funciona, o sistema está adequado, ou vai servir de base para ações corretivas. Com base em toda a informação colhida pelos monitoramentos e pela auditoria, a alta direção, quer dizer, o chefe de tudo aí, vai ter que fazer uma análise crítica do sistema de gestão. Por que a alta direção faz isso? Porque a alta direção é que deu as diretrizes, disse o que ela queria que o sistema de gestão fizesse, como ele funciona. Então, a alta direção tem que fazer uma análise para ver os resultados e definir. Realmente era isso que eu queria. Realmente é isso que está adequado. Se não tiver adequado, ele vai ter que mudar, vai ter que alterar. Ou ele vai alterar o processo para ficar adequado, ou ele vai alterar a expectativa dele. Vai diminuir a expectativa ou diminuir a exigência dele. Tá? A análise crítica deve ser feita em intervalos planejados. Sempre se fala em intervalo planejado para não ficar uma coisa assim, eu faço de vez em quando. Ah, não, eu faço de vez em quando. Não. Tem que ser intervalo planejado. Você tem que ter um programa para isso. Dizendo, não, eu vou fazer 2 vezes por ano, 1 vez por ano. Eu vou fazer 2 vezes por ano, 1 vez por ano. De forma que você garanta a contínua adequação, suficiência, eficácia e o alinhamento com o direcionamento estratégico da organização. Quer dizer, vai assegurar continuamente que está adequado, que tem tudo o que é necessário para funcionar, que é eficaz, quer dizer, resolve os problemas e que está alinhado com o que a direção ou a organização estabeleceu. A realização da análise crítica tem algumas formalidades. A análise crítica ela tem que ser planejada, já falei isso, mas ela tem que considerar o seguinte: resultado de análises críticas anteriores. Por quê? Porque as análises críticas anteriores devem ter estabelecido ou podem ter estabelecido ações. Então, em função dessas ações, você vai ter que ver o resultado, o que aconteceu. Essa análise crítica é a análise da direção. Quer dizer, é o que a direção quer. Se a direção achou que tinha alguma coisa a ser corrigido, mandou estabelecer ações, então a nova análise crítica deve verificar se foi tudo feito adequadamente ou se a diretriz vai ser mudada. Ela tem que ser feita também em função de mudanças em questões externas e internas, que afetam o sistema de gestão. Por quê? Que mudanças são essas? Mudança de contexto. Então, qualquer alteração interna ou externa que possa afetar o sistema de gestão, ou mude o contexto, deve ser considerada para análise crítica. Por quê? Quando a direção estabeleceu as regras, existia um contexto. Agora, mudou. Suficiência de recursos. Os recursos que a direção estabeleceu, disponibilizou, foram adequados? Não foram adequados? Estão de mais? Estão de menos? Então, a análise crítica deve também considerar isso. E sempre a gente tem que fazer no planejamento do sistema de gestão ações para abordar riscos de oportunidade. Quer dizer, como é que eu vou tratar riscos de oportunidade? Então, eu preciso ver a eficácia dessas ações. Se as ações não forem eficazes, eu tenho que fazer as correções. Obviamente, também oportunidades para melhoria, né? Se eu tiver oportunidade para melhoria, eu tenho que avaliar conforme seja necessário, conforme se apresente. Também na análise crítica. Quem vai melhorar o sistema ou vai determinar condições para melhorar o sistema é a direção. Outras questões sobre a análise crítica são o seguinte: ela vai se basear no que se sabe, nas informações sobre o desempenho e a eficácia do sistema de gestão. Quando foi feito o monitoramento, se soube alguma coisa sobre o desempenho e a eficácia do sistema de gestão. Esses dados vão ajudar a planejar, a realizar a análise crítica. E não é só o resultado, também as tendências do que tem acontecido, né, com relação à satisfação do cliente, a realimentação de outras partes interessadas, inclusive os clientes, né, e a extensão na qual os objetivos da qualidade foram alcançados. Ou seja, existem objetivos da qualidade estabelecidos. Então, conforme eles estejam sendo alcançados ou não, a análise crítica deve ser ajustada. O desempenho dos processos e a conformidade dos produtos e serviços. Ou seja, qualquer informação de algo que possa afetar negativamente o sistema de gestão serve como base para você estabelecer a periodicidade e a realização da análise crítica. Mais fatores a serem considerados são não conformidades, ações corretivas, resultados de monitoramento e medição, resultado de auditoria, desempenho de provedores externos, como eu já disse, tudo o que possa afetar adversamente deve ser considerado para você planejar e realizar
análises críticas pela direção. As análises críticas, elas vão gerar saídas, ou seja, informações resultantes do que se deliberou, do que se avaliou e do que se considerou nas análises críticas. Vai incluir ali decisão com relação a oportunidade de melhoria, necessidade de mudança do sistema de gestão, necessidade de recursos, entre outros. De qualquer maneira, não só a análise crítica em si, como os resultados da análise crítica devem ser retidos como informação documentada, para evidenciar que foi feita a análise crítica, e isso é extremamente importante. Pode parecer que não, mas quando você faz a análise crítica e no ano seguinte você verifica os resultados, você nota que planejamentos, pensamentos, diretrizes podem ser completamente mudadas, porque os cenários no nosso país e até no mundo mesmo mudam muito. Então, o que foi decidido no ano, o que foi incentivado no ano, pode não ser útil durante o ano, até no meio do ano mesmo, e no ano seguinte já se vê que foi uma decisão errada, você alterou a decisão, porque é complicado você estabelecer algo de longo prazo sem revisar. Esse é o penúltimo vídeo. Veja os vídeos anteriores e vamos ver o próximo vídeo, aguardar o próximo vídeo, onde eu vou encerrar esse programa da ISO 9001.